Seja bem-vindo a este canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês sobre o livro de Gênesis. Quero fazer uma introdução, uma abordagem sobre o primeiro livro da nossa Bíblia. Então, fica até o final, nós vamos caminhar por estes capítulos e vamos abordar alguns pontos interessantes. Além de ser um livro, ele também é um documento importante, é uma fonte para a ciência, para o historiador, para os pesquisadores, para a teologia, a geografia, a arqueologia. Um documento, claro que nele contém a origem de todas as coisas. Quando falamos todas as coisas, entendemos que contém a origem de tudo quanto há, tudo quanto existe, tudo quanto nós vemos. Claro, do nosso ponto de vista humano, físico, palpável, existente. Então é importante a gente entender que é um livro das origens, até mesmo um assunto questionado e debatido e pesquisado é de onde viemos, de onde veio a humanidade, quem teve a ideia, partiu de quem. Muito importante. O livro revela o começo da civilização humana, a partir, claro, da criação do homem, que nós conhecemos, e também da criação do primeiro casal. Importante para nós. A palavra Gênesis, como está no nosso português, como nós conhecemos, claro que existe outros idiomas e existem outras definições, porém a maioria das definições do termo do livro, eles se apoiam, se unem em um mesmo significado. Exemplo de dois idiomas que são os principais e que nós pegamos a definição da palavra. Observe que vai dar o mesmo sentido, o mesmo significado. Primeiro, no hebraico tem um significado de princípio, princípio da criação, princípio da existência, princípio de tudo, baseado no capítulo 1, versículo 1. E o outro, que também é importante, é a definição no grego, que nos fala sobre ser Gênesis, a origem da criação, a origem de o que existe, baseado no capítulo 2, versículo 4. Então, falando de Gênesis, resumimos a definição da palavra em começo, princípio, origem de todas as coisas. Autoria e data. Autoria. A maioria dos leitores, maioria dos estudiosos, teólogos, historiadores concordam que o seu autor é Moisés. Então há um consenso muito grande em comentários bíblicos, em notas de estudo sobre o livro, em escolas, seminários, salas de aula, onde aborda
esse tema, e o entendimento é que Moisés seja o único autor, apesar de o livro não mencionar ele como autor. Data, alguns entendem que seja num período de 1445 a 1405. Há outras datas, há outras referências, porém não se pode afirmar qual seja a data específica. Primeiro capítulo que nós vamos caminhar, vamos fazer a introdução. Primeiro capítulo, nós vamos ver que é onde Deus dá início à criação dos céus, terra, criação do oceano, criação dos seres viventes que existem nos oceanos, criação dos seres viventes que existem, que residem, que moram na terra, criação dos céus, sim, no plural, tanto os céus que nós vemos, enxergamos com olho físico, a olho nu, como também os céus que nós não conseguimos enxergar a olho físico, mas existem satélites, existem naves espaciais que penetram até esse céu que nós vemos, enxergamos e entra em outros planetas ou outros céus. Existe também, dentro desse capítulo 1, a criação de luminares, ou criação de Sol e Lua. Então, existe a criação fora, além da que nós vemos, enxergamos. Então, nesse capítulo 1, fala de uma criação geral, de uma criação total, de todas as coisas que nós vemos e que nós não vemos. Agora, claro que fala de um princípio de criação que nós não temos ideia e noção de quando isso começou. É importante a gente falar. Não temos como dizer quando Deus deu início à criação de todas as coisas. Mas o livro revela que ele é o autor, criador, o que deu a existência a tudo que nós vemos e, claro, o que nós também não vemos com nossos olhos físicos, mas hoje a ciência, o conhecimento, as pesquisas, o próprio homem, ele consegue entender, pesquisar e estudar sobre outras coisas criadas por Deus. O período de criação, ele se estende ao sexto dia, onde Deus trabalhou dia após dia, e está escrito no capítulo 2 e o versículo de número 1 que assim for acabado céus, terra e todo o seu exército. E no dia sétimo, Deus descansou e santificou esse dia. Então nós entendemos que não foi de uma única vez, não foi um único dia que Deus criou. Foi um período de 6 dias a criação. Então vamos lá, vamos continuar, vamos caminhar por esses capítulos. Chegando no capítulo 2, a partir do versículo 1, existe ali a criação do jardim
do Éden. Então observe, há também a criação existente para o homem que ele vai criar mais na frente. Então Deus prepara aquele jardim e ali dá-se início a outra criação. Qual? Criação do homem. Claro que sim, se entende que Deus criou tudo e também o homem nesse período de 6 dias. É o que nós entendemos. Então preste atenção nisso aqui que é importante. Então Deus agora cria o homem, forma a mulher, a Eva, a partir do homem que ele havia criado, e está pronto, concluído a criação de Deus, o plano de Deus, o que ele arquitetou, o que ele tinha no seu coração para realizar. Ele fez e concluiu, e está escrito que viu Deus que tudo era perfeito, era bom. Indo para o capítulo número 3 ao 5, está-se aí falando de um episódio que talvez seja até mais conhecido do que a própria criação nos seus detalhes. Um episódio que seja conhecido além da revelação que nós temos até na própria palavra de Deus. É aonde o homem e a mulher, eles caem, desobedecem, perdem aquilo a qual Deus havia planejado, arquitetado para a humanidade e para as gerações futuras a partir daquele primeiro casal. Então, capítulo 3 até o 5 vai nos falar sobre a tentação, claro, a tentação da serpente sendo usada pelo diabo, e também a desobediência começando com Eva e termina Eva levando para Adão aquele fruto, eles comem e está ali a queda do homem na humanidade. Do capítulo 5 em diante, nós vamos caminhar para a corrupção geral da humanidade. Observe que há-se um relato nesses capítulos de gerações que partiram do primeiro casal. Adão e Eva, seus filhos, casaram-se, estavam ali formando famílias, estava se dando início a gerações. Então, quando nós chegamos no capítulo 6, se já entendemos que existem muitas pessoas, existe a presença em massa de famílias e gente, o capítulo 6 narra a destruição total dessa geração que tem início com Adão e Eva, sobrando apenas Noé e a sua família, porque Deus destrói tudo quanto ele havia criado. Detalhe, não só destruiu os homens, a humanidade, mas também destruiu animais, répteis em sua totalidade. Claro que Deus usou Noé para guardar cada casal de animais segundo a sua espécie, colocar na arca e preservar. Então, capítulo 6 ao 7 fala sobre a corrupção e o dilúvio, a destruição em massa. Capítulo 9 ao capítulo de número 11 é onde Deus, ele agora fala do plano que ele começou com Adão e Eva, ele fala para Noé e a sua família. Então, Deus começa novamente a falar com a humanidade. Claro,
antes e depois do dilúvio. Chegamos no capítulo número 11, onde já se tem uma geração. Está escrito no capítulo 11 que os homens se uniram logo após o dilúvio para construir uma torre e dali eles não serem mais destruídos, e tudo quanto eles tentarem fazer dar certo, ser feito, ser realizado, porque a Bíblia diz que a terra estava toda com a mesma língua. Então Deus vê aquele plano, aquele projeto, e Deus desce e confunde, e aquelas pessoas se espalham. Capítulo 11. Chegando no capítulo 12, nós vamos falar sobre alguém muito importante para a nossa história. Tanto os cristãos, como os evangélicos, como até outras religiões, como o islamismo, outras que eu não vou citar aqui, mas nós estamos falando de alguém muito conhecido, que tem por nome Abraão, ou Abrão. Então, do capítulo 12 até o capítulo de número 18, nós vamos caminhar e vamos falar sobre início da chamada de Abraão. Fala sobre a sua vida, sobre a sua chamada e como Deus deu início a partir dele, a partir de uma promessa, e também deu início com a promessa de fazer dele uma grande nação, deu origem a o povo hebreu, a partir dessa pessoa, desse homem chamado Abraão. Então, do capítulo 12, onde Deus chama, lhe faz promessas, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17 e 18, você vai sempre estudar e vai ler principalmente sobre a vida de Abraão. Por exemplo, fatos importantes na vida de Abraão. Por exemplo, está escrito que Deus o apareceu para ele, pelo capítulo de número 16, 17, 18, sendo ele já idoso, velho. Está escrito que ele tinha 99 anos. Deus aparece para ele e promete-lhe um filho. Assim como ele aparece para Abraão, ele aparece também para sua esposa, chamada Sara. Então aqui é importante a gente falar desse detalhe, porque Sara tinha 90 anos de idade. Claro, nós vamos falar e vamos ver sobre a morte. Porém, Deus fala que iria dar um filho, e aquela promessa que começou com Abraão iria continuar. Não podia parar em Abraão. Então, é importante a gente falar sobre isso. O filho que iria vir depois e que iria continuar aquela promessa, ele tem por nome Isaac. Importante. A partir do capítulo 18, a gente vai ver também um episódio interessante, que é a destruição de duas cidades. É um episódio muito conhecido por causa da sua desobediência, por causa da sua maldade. Deus destrói duas cidades que têm por nome Sodoma e a outra Gomorra. Então, está ali por volta do capítulo 18. Capítulo 21 até o capítulo de número 25 vai nos falar que Abraão saiu, como Deus o havia ordenado no capítulo 12,
Abraão agora para em Gerar, está no capítulo 21 ao 25, e nesses capítulos nós vamos ver o fim da vida de Abraão, um homem chamado por Deus, chamado até de amigo de Deus. Veja que quando Deus está próximo a destruir Sodoma e Gomorra, tem o episódio de Ló, sobrinho de Abraão, e Deus fala: ocultarei eu algo ao meu amigo Abraão? Então observe que foi alguém importante na nossa história e para a história também dos hebreus. Tá certo? A partir do capítulo 25, 26, 27 e 28, que fala sobre morte e a vida do filho de Abraão, Isaque. Então fala da sua existência, fala do seu casamento, fala da sua trajetória. Seu casamento com Rebeca está ali entre o capítulo número 26 em diante, onde capítulo 21 ao 26, nascimento e vida e história de Isaque, fala do seu encontro com Rebeca, então, aonde ele agora dá início ao que Deus havia falado para o seu pai Abraão. Então é muito importante a gente falar sobre essa pessoa. No capítulo 25, a Bíblia vai falar sobre os filhos de Isaque. Importante que a Rebeca, ela era uma mulher estéril. Veja que se Deus começou com Abraão, a promessa teria que continuar. Então chega em Isaque, mas qual é o problema que nós encontramos aqui? A esposa de Isaque era estéril. Fato curioso e importante também. Mas a Bíblia diz que Isaque, ele ora a Deus por Rebeca, sua mulher, que era estéril. E a Bíblia diz no capítulo 25 que orou Isaque instantemente ao Senhor, porque ela era estéril. E a Bíblia diz que Deus ouviu e agora Rebeca tem a oportunidade de gerar. Outra curiosidade, ela recebe de Deus, claro, através da oração do seu marido, ele orou instantemente ao Senhor, ela agora tem de Deus, claro que a gente entende que foi Deus que abriu a madre dela, ela tem não somente uma criança, mas tem duas crianças dentro do seu ventre e duas crianças importantes também. E para quem era estéril e agora dentro do seu ventre há uma luta, ela foi-se a perguntar a Deus, por que eu sou assim? Por que é desta maneira? No meu ventre há essa guerra, essa peleja das crianças, E Deus disse para ela: porque dentro do teu ventre há duas nações, dois povos,
que se dividirão. Então, duas nações, e o maior servirá ao menor. A nação maior vai servir a nação menor. Então, a partir do capítulo de número 25, 26, até o capítulo de número 30, chegando no capítulo 29, finalzinho, e pegando do capítulo 30, início do capítulo 30, já falando dos dois filhos, de Isaac com Rebeca. A gente nasce ali Jacó e Esaú. Eu já quero falar aqui das tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Está escrito que ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, nós conhecemos, e também teve uma filha. Viu? Ele teve filhos com Leia e teve filhos com Raquel. E ali surge as conhecidas e famosas tribos de Israel. Do capítulo 30 até o capítulo de número 37 é onde Jacó, já de idade, tem ali os seus filhos com ele, tem ali a história, o início do capítulo 30 até chegar ao 37, tem-se a história dos filhos, tanto de Esaú quanto de Jacó, a vida deles. Chegando no capítulo 37, a gente vai caminhar sobre outro personagem bastante conhecido na nossa Bíblia, bastante falado, muitos estudos, muitas pregações e ensinos sobre este homem, filho de Jacó, chamado José, porque a gente está falando aqui da criação, origem, início, começo de uma nação, e vemos o seu pai, seu fundador. Claro que nós estamos falando aqui da pessoa de Abraão, e a sua descendência tendo esta mesma promessa sobre si de ser uma grande nação. Então, chegando no capítulo 37, nós vamos falar de José, um dos filhos de Jacó, ou melhor dizendo, o filho mais novo de José. Capítulo 37, a Bíblia diz que estava ali todos os filhos de Jacó, e José, sendo o mais novo, ele tem sim um destaque na família por causa da sua roupa, da sua túnica que ganhou do seu próprio pai. A Bíblia diz que Jacó amava muito a José, por isso fez uma túnica, e José trazia também relatórios sobre os seus irmãos, mais comportamentos, más condutas. Jacó observava todos eles, sendo ali alguém que o seu pai confiava. Então, o que a gente entende disso? Jacó, próximo à sua velhice, ele tem um grande amor por José. Porém, por conta desses relatórios, os irmãos de José, eles se levantam contra José. José agora começa a sonhar, ter sonhos de Deus, e eles têm a ideia de pegar José e vender José, trazendo a notícia para Jacó
que José tinha sido morto no campo e só encontraram as roupas dele que eles mesmos tingiram, colocaram sangue de animais e agora para Jacó José está morto, mas na verdade José tinha sido vendido aos ismaelitas e levado pelos ismaelitas, vendido novamente a Potifar, eunuco de Faraó. Então, do capítulo 37, a gente vê a história de José, sua juventude em casa, sua vida com seus irmãos. Tem esse relato da sua morte por parte dos seus irmãos mais velhos, mas na verdade José está sendo levado para o Egito. Do capítulo 38, 39 e o capítulo de número 40 vai nos falar sobre a vida de José, claro, na prisão, como alguém que foi vendido como escravo, e vai nos falar sobre José na casa de Potifar, capítulo 39, 40. Vai nos falar também sobre sonhos que José interpreta na prisão e agora ele é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Então observe que a vida de José aqui a sua realidade ela é mudada drasticamente de alguém vendido, dado como morto, de alguém prisioneiro, de alguém sendo servo, agora se torna senhor. Ou seja, ele se torna no Egito governador. Chegando no capítulo de número 41, 42, já se passaram anos e ali nos mostra que por causa de uma fome que assolou as famílias, uma fome generalizada na terra, fez com que Jacó e sua família fossem até ao Egito. No capítulo 42 é onde nos mostra Jacó com toda a sua família chegando no Egito, e ali eles, a partir do capítulo número 42, 43, até o capítulo número 46, nessa ida e volta para buscar alimento, busca de mantimento, Jacó encontra agora com o seu filho que acreditava ele estar morto. E se há também um relato daquele encontro de José com seu pai, o choro de José, o encontro e o choro com seus irmãos. Eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. Então, até o capítulo de número 49, a Bíblia vai nos falar, você vai caminhar e vai ver a história de Jacó com seus filhos no Egito. Chegando do capítulo 49 ao último capítulo, 50, vai nos falar do fim da vida de José. A vida de José acaba e os descendentes, os filhos que eles tiveram, eles continuam no Egito. Aquelas pessoas têm agora sim uma vida ali sob o governo de outro governador que veio depois de José, outros líderes. Eles agora encerram essa história, capítulo 56, essa história sobre os filhos, as 12 tribos
os 12 filhos de Jacó. Então, essa é uma introdução sobre cada capítulo do nosso livro de Gênesis, origem, começo, princípio. Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus, aguardo você no próximo vídeo, que nós vamos caminhar sobre alguns capítulos e versículos também da Palavra de Deus e fazer essa introdução juntamente com todos vocês. Aguardo você no próximo vídeo.